Graça e paz, amados irmãos. Hoje, primeiro domingo de junho. Novo tema, nova divisa. Então, vamos repetir juntos o tema e a divisa do mês de junho. Estudando e ensinando a palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Com a ajuda do Eterno, a nossa reflexão seguirá a seguinte linha. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós podemos ver no tema, na divisa, e depois trazer alguns exemplos extraídos do texto sagrado que confirmam porque nós podemos ter na palavra do Senhor a fonte inesgotável de esperança. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Estudar e ensinar as Sagradas Escrituras é uma instrução positiva. Nós devemos devemos estudar continuamente e ensinar continuamente. É isso que o verso de Deuteronômio 6, 7 nos orienta. Em todo momento, desde o despertar até o descansar, estudar, ensinar sobre as Sagradas Escrituras. Quando nós nos dedicamos a estudar, nós vamos nos alimentando de tudo o que precisamos para enfrentar as coisas que ainda estão por vir. Estudando a palavra do Senhor, nós nos preparamos para qualquer circunstância na vida, seja ela de alegria, seja ela de tristeza. Então, à medida que nós estamos ali, vivendo em intimidade com as Sagradas Escrituras, quando cada evento acontece, quando cada situação se coloca diante de nós sabemos como caminhar. E a partir destes nossos passos, ali nós já estamos ensinando a todos que estão testemunhando, vivendo também a mesma experiência. Os textos que nós vimos, eles nos dizem que não vai vir nada sobre nós que nós não estejamos preparados para enfrentar. Diz que a graça e a paz podem ser multiplicadas em nossa vida a partir do conhecimento. Curioso, né? Graça e paz os sejam multiplicadas pelo conhecimento. Uma das palavras mais populares, mais comuns do idioma hebraico é, eu entendo que sim, shalom. Shalom. Shalom, que quer dizer paz. Shalom, que pode ser usado como um cumprimento quando encontra alguém, simplesmente dizer shalom. Shalom traz o sentido, a mensagem de equilíbrio. Shalom é a paz que vem do Senhor. Esta paz que traz para nós equilíbrio. À medida que nós estudamos as Sagradas Escrituras e caminhamos os nossos passos, enfrentando todas as coisas que colocam-se diante de nós, a partir daquilo que a Escritura Sagrada ensina,
nós encontramos equilíbrio e seguimos em paz. E aí, nós vemos que as Sagradas Escrituras revelam que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que Sua palavra se cumprirá sempre, pode passar tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanece e se cumpre e nos traz paz. Saber que Deus está no comando de todas as coisas, que Ele está no nosso lado nos apoiando, que Ele é o responsável pelos momentos que vamos comemorar e que Ele é o socorro na angústia em qualquer circunstância. É muita coisa que a gente tem a aprender quando a gente estuda a palavra do Senhor. Estudar e ensinar a palavra do Senhor nos faz sempre levar no coração esperança e levar às pessoas esperança, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de esperança. Nós veremos algumas situações, alguns exemplos bíblicos sobre como Deus age em nossas vidas e vendo como nós podemos sempre ter esperança. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Eu não sei se você está no grupo daqueles que conhecem plenamente a história de Daniel ou no grupo daqueles que nunca viu falar em Daniel. De qualquer modo, eu vou tentar de maneira simples explicar um pouco da história de Daniel. Daniel era um jovem fiel ao Senhor que foi levado para servir a Nabucodonosor. Mas em todos os dias da vida de Daniel, as atitudes dele confirmavam o seu compromisso com o Eterno. Ele nunca adorou a outro, ele sempre adorou ao Eterno. Então, Daniel enfrentou situações de risco de morte e escapou. E Daniel, que nunca abriu mão do seu compromisso com o Senhor, prosperou e por suas atitudes, então também o nome do Senhor foi louvado. Principalmente o nome do Senhor foi exaltado a partir dos episódios, dos acontecimentos na vida de Daniel. Nós vimos que não vem sobre nós nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Então, Deus nos prepara para cada momento. A misericórdia do Senhor é infinita. Por isso, a palavra do Senhor sempre trará um ensinamento para aquele momento que estamos vivendo. Você pode ler o ano inteiro, repetir o ano inteiro quantas vezes quiser. E sempre você descobrirá uma coisa nova para a sua vida. Por quê? Por conta do nosso amadurecimento. Quando o aluno está pronto, ele encontra o professor. Quando nós amadurecemos o suficiente para entender a mensagem, é colocado diante de nós o desafio para o qual nós já estamos prontos para enfrentar. E aí, por isso, a cada desafio que a gente enfrenta e vence, nós vemos que vale a pena a esperança que carregamos em nosso coração e outros podem viver essa mesma esperança. Olhando para Daniel. Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Disse não a todas as propostas que vieram diante dele, se ele quebrasse os seus compromissos com o Senhor.
A todas ele disse não. E de tudo ele escapou. E ao final ele foi exaltado, mas muito mais do que ele, o nome do Senhor. O que a gente pode aprender hoje sobre a atitude de Daniel? Eu vejo o seguinte, que quando nós temos em nossa vida planos que exaltam o Senhor, quando nossa perspectiva de vida, os nossos sonhos estão muito mais ou plenamente focados no que é a vontade de Deus, naquilo que é divino, quando nós nos esvaziamos de nossa própria vontade e nos empenhamos em viver a vontade santa do Senhor, a felicidade é natural. Equilíbrio, paz, shalom. Daniel enfrentou todas as coisas em paz, tranquilo. Ele não estava sonhando, ele não saiu de casa, ele não foi preso pensando assim, estão me levando, mas chegando lá eu vou botar para quebrar, eu vou mandar em tudo, eu vou para lá porque eu quero ser o maior lá. Não. Ele foi levado porque ele já era potencialmente extraordinário. Mas o foco dele estava em servir ao Senhor, em respeitar a vontade de Deus em sua vida. E aí, naturalmente, desejando fazer o nome do Senhor brilhar, ele cresceu. Estudando a palavra do Senhor, nós aprendemos que antes de objetivos finitos, naturais, humanos, precisamos desejar as coisas do alto, a vontade do eterno, e assim caminhar a vida convictos e com esperança que tudo ao final vai dar certo, mesmo que não se cumpra a nossa vontade, porque o grande mérito é servir para que se cumpra a vontade de Deus. Mas o que a gente vê é que aquele que prefere a vontade de Deus em sua vida, em tudo que ocorre ele vê felicidade. E o sucesso é natural. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disto, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Na vida, muitas vezes, nós podemos enfrentar momentos de perda que podem nos levar ao desespero. Em algum momento, alguém pode cobrar de nós aquilo que nós não temos como pagar. Em algum momento, aquilo que nós mais amamos pode ser ameaçado de ser retirado de nós. Talvez aquela viúva nunca tivesse imaginado a hipótese de perder o marido e ter que levar a vida desamparada, com cobranças,
e além de ter perdido o marido, ter o risco dos filhos serem levados como escravo, como pagamento de dívida. É o momento quando a gente está num momento tão difícil, profunda tristeza, e que ainda acontece algo mais que possa agravar a nossa dor. Eu vejo assim a situação daquela viúva. E o que é que ela fez? Certamente aquela mulher aprendeu muito da palavra do Senhor com seu marido, que era um discípulo, que era um homem temente ao Eterno, e foi a hora dela colocar em prática. Na hora do desespero, na hora da dor, na hora desse sofrimento, buscar ao Senhor, entender a sua palavra, escutar a sua vontade e aplicar à nossa vida é o que realmente resolve o problema. O que o profeta disse a ela? Mulher, vai. E a partir daquilo que você tem, comece a obra de restauração de sua vida. Quando tudo está contra nós, às vezes a gente esquece do nosso valor. A gente esquece daquelas forças que temos e que estão guardadas. O profeta disse a ela: você tem algo, me diga o que você tem. Parece pouco, mas é o suficiente para começar. A partir disto, construa a base para a sua nova caminhada. Como ela seguiu exatamente o que foi dito, na vida dela se cumpriu a vontade de Deus e ela restaurou-se, ela viveu felicidade. O que ela conquistou era suficiente para vencer aquela crise e nunca mais ter aquele tipo de problema. Problemas na vida sempre teremos. Mas problemas que resolvemos, de fato, seguindo a vontade de Deus, eles não se repetirão. E é isso que a palavra ensina com a experiência da viúva. Que sempre há algo valioso em nossa família, em nossa casa, dentro do nosso coração, que a gente talvez nem dê o valor que merece, mas que é o suficiente para vencer o desafio, restaurar a vida e seguir confiante que aquele problema não mais acontecerá. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Agora vamos pensar sobre o que a experiência de Isaac, neste momento de sua vida, pode trazer para nós hoje. Neste ciclo da vida de Isaac, nesta etapa, na sua trajetória, neste momento. Ele começa abrindo um poço que gera problema. A vida é assim. Isaac havia prosperado, tornou-se uma ameaça, e aí ele foi expulso. Às vezes, as pessoas crescem tanto, as pessoas sonham tanto, as pessoas são tão transformadas em melhor que causam incômodos. Eu vejo assim. Esse momento quando Isaac começa a prosperar é porque prospera, é expulso.
com a experiência de alguém que se empenha em fazer o melhor, que vai conquistando. Eu me refiro a você ser uma pessoa melhor, você fazer o ambiente melhor e as pessoas verem que tudo é melhor com você. Nós sabemos que a razão do sucesso de Isaac era o temor ao Senhor. Mas o seu adversário lhe viu como uma ameaça e expulsou. Ele segue a vida. Começa tudo. Quando abre o primeiro poço, problema. Aquele poço chamou-se desafio. Na vida, nós sempre teremos desafios. E todo ciclo, toda a trajetória vai começar a partir de um novo desafio. E a nossa experiência, a nossa proximidade de Deus nos dá segurança, tranquilidade, paz para enfrentar o desafio, sabendo que ele é uma etapa e que a etapa final tem que passar por aquele começo que é o desafio. Ele nos motiva a seguir, que foi o que ele fez. Ele foi perseverante. Imagine se todas as pessoas, ao sinal do primeiro problema, parassem a sua trajetória. Isaac seguiu e foi para o segundo passo. No segundo passo, outro problema. E aí ele chamou de rivalidade, que é natural. Qualquer um que se aproxima da vontade de Deus e diz, eu quero servir ao Eterno, já arrumou um rival. Já arrumou um rival. E depois, quando ele começa a evoluir, crescer, saber mais, ensinar, ele arruma muitos outros rivais. E rivalidade será sempre presente na sua caminhada. E precisamos ser cada dia mais conhecedores da palavra para vencer os nossos rivais materiais e espirituais. E o terceiro poço? O terceiro poço que ele cavou, depois de aceitar o desafio, de viver a rivalidade, foi o poço do lugar amplo, prosperidade. É esta a lição que nós precisamos perseverar. Apesar de todas as dificuldades que aconteçam, de todos os rivais que existam, sabendo que a glória não é nossa, que a glória é do Eterno e que Ele nos apoiará em cada passo. Estudando a palavra, levaremos no nosso coração aquilo que sempre será a base da nossa decisão. Tantas coisas diante de nós nos dirão, pare! Mas há um texto sagrado que dirá, siga! Tantas coisas na nossa vida nos farão parar, refletir, pensar, com tantos obstáculos, com tantos problemas. Será que eu devo seguir? Mas a palavra do Senhor terá sempre um texto que nós vamos recordar e que diz, vá em frente, siga! E ao final, quando chegarmos no lugar amplo de alegria, felicidade e prosperidade, todos verão que a vitória que estamos experimentando e vivendo não é por nossos méritos. É porque Deus nos levou até lá. E virá o respeito, virá a aproximação de todos, e qualquer rival será vencido, qualquer obstáculo já terá sido ultrapassado. E em nosso coração sempre se renovará a esperança. É isso que a Sagrada Escritura faz para a gente. Estudar e ensinar a palavra do Senhor, que é fonte inesgotável de esperança, nos faz perseverar, vencer. No momento em que as propostas vierem, nós lembraremos que o nosso compromisso maior é com o Eterno. E tendo compromisso com o Eterno, qualquer outra coisa na nossa vida
será menor. O ter ou não ter não fará diferença, porque a nossa alegria está em servir ao Senhor. Se enfrentarmos algum momento de dor, tristeza, lembraremos de consultar ao Senhor e aplicar à nossa vida tudo o que Ele disser. Isso será o suficiente para a solução daquele problema e seguir a caminhada. E perseverando, aceitando o desafio, enfrentando da maneira adequada a rivalidade, aí encontraremos o equilíbrio, a paz, shalom. Encontraremos a prosperidade, perseverando e seguindo sempre o que diz a palavra do Senhor. Que o Eterno nos ajude a lembrar todos os dias que as suas misericórdias são infinitas e por isso, no nosso coração, em nossa vida, sempre pode existir esperança.